eu só aprendo realmente quando eu ponho em prática alguma coisa. Esse é o conceito de aprendizado. Você só pode dizer que aprendeu alguma coisa quando você implementou aquela coisa na tua vida. Então é diferente você ter conhecimento ou ler. Hoje nós estamos na época da informação, onde você lê um monte de coisa. Todo mundo sabe de tudo até que você trilha aquela jornada. Não, eu sei como é que é. Eu sei como é que é relações de trabalho, né? Jovens normalmente são assim. Eu sei como é que é trabalhar, vou mostrar. Nós temos esse senso de desbravar e mostrar para todo mundo como é que se faz. Amém. Até que você trilha o caminho e percebe que tem muito mais variáveis no jogo. E a vida, de uma certa forma, tem essa capacidade de ir nos humilhando. Amém. Ou você se rende a Deus, ou a vida vai te render. Porque você tem uma opção de cedo dizer: Deus, eu não sei, eu preciso da tua ajuda. Ou você chegar à conclusão que você não sabe pela jornada. Você vai apanhando aqui, apanhando ali e chegando à conclusão de que você realmente não sabe. E o que o inimigo faz? Ele bate na gente com experiência. Ele sabe acessar as fraquezas, ele vai. Por isso que ele estimula o orgulho no nosso coração. Ele estimula que Deus disse para não comer daquela árvore. Deus não quer que você coma, porque no momento que você comer, você vai saber tudo e vai ser igual a Deus. O que ele está apertando? Ele está estimulando orgulho e um senso de eu posso, eu sou que nem Deus. Ele foi jogado do céu e vai arrastar todo mundo junto para longe de Deus. Amém. Então, onde está a origem? Ele estimula você a se achar, você pode, na tua força, você tem Deus. E o que acontece? Você vai na tua força e apanha, vai na tua força e apanha, vai na tua força e apanha. E o final, o que vai acontecer? O inimigo está batendo em você e ele está dizendo assim: está vendo como Deus não te ama? Está vendo como Deus não te ama? Ele vai fazendo um estrago em nós, criando rejeição, criando desânimo, e você chega num ponto onde você desanima de tudo e da vida. Então esse é o cenário que Deus tem. E aí joga, né, o culpado daqui, o culpado dali, quando Deus diz. Amém. Isso já era do início da nossa vida. Esse é o início da nossa caminhada, é dizer: eu não sei, Deus sabe, eu preciso de Deus. E aí, quando nós sentamos aos pés de Cristo, nós vamos começando a aprendei de mim. Qualquer outro aprendizado que não venha através de Cristo vai gerar cansaço, carga, e vai ser, amém, só vai causar dano na nossa vida. E consequências sérias. Aí Jesus: vem a mim, eu vou aliviar vocês dessa carga, e eu vou ensinar vocês, eu vou ajudar vocês a aprender de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, e eu vou trazer descanso para vocês. E Jesus, lá em Filipenses, Paulo instrui a igreja em Filipenses, ele diz assim, aos Filipenses, ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento, adquire a mesma lógica, a mesma mentalidade que houve em Cristo. Ele, sendo Deus, ele analisou as condições do mundo, ele tinha um plano a caminhar. Não ia ser fácil, ele se esvaziou da forma de Deus, foi reconhecido em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E por causa dessa realidade, onde ele foi fiel até o fim, Deus o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, se você quiser um prêmio, se você quiser atingir algo, se você quiser experimentar a bênção que Deus tem, você vai ter que seguir uma caminhada. Amém.
O saber que a gente está aprendendo do mundo é o saber hipócrita, que diz assim, que a maioria dos líderes da mídia, dos governantes, eles te mandam fazer alguma coisa, mas não fazem. Amém. Essa a hipocrisia está sendo normalizada hoje em dia. Amém. Por quê? Porque alguns precisam, outros não precisam, outros são superiores. Então, nós estamos sendo inundados com essa ideia de que saber ou falar de alguma coisa é equivalente ou é o suficiente. Mas, na verdade, eu só aprendo algo quando eu começo a implementar na nossa vida. E o desejo de Deus, é quando Ele ministra a nós, é transformar a nossa mente. É isso que Ele quer. Amém. Então, o que Deus busca quando Ele fala conosco, não é para encher o nosso coração, eu sei das coisas. Não, a gente devia, amém. Eu não sei de nada. O objetivo não é você chegar ao ponto de dizer eu sei, o objetivo é, a instrução de Deus é chegar em ti, a transformar algo, onde você era de uma maneira e agora você age de outra maneira. Somente uma mente transformada vai discernir os planos de Deus. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Ou seja, é loucura para o gentio. Para o ser humano que é expert, que sabe tudo, que caiu no conto do inimigo, eu sei tudo, eu sei como é que é. Onde Deus fala para a gente fazer e você diz assim, é legal essa instrução, mas eu vou fazer assim porque eu sei mais que Deus. É isso que nós estamos dizendo. Quando nós não obedecemos os princípios de Deus, nós estamos dizendo que nós sabemos mais que Deus. Qual é o sentido de você receber um plano glorioso que tem 100% de chance e fazer te prosperar e você não cumprir e não seguir esse plano? Amém. É que nem você... Imagina se alguém dissesse para você assim, um exemplo pequeno. Tem ouro na Serra Pelada. Ok? Aí diz assim, eu estou te dando recursos, estou te dando um trajeto, uma passagem, e estou te dando toda a dica. Você vai para tal lugar, você faz isso, você fica hospedado em tal lugar, depois você vai garimpar por 3 anos, você vai ficar desanimado, porque achar que não vai ter, mas no terceiro ano, a partir do terceiro ano, você vai começar a acessar isso, e se você seguir esse plano, você vai ser o rei da Serra Pelada. Ok, esse é o plano. Aí você pega esse plano e você diz assim, legal esse plano, mas eu acho o seguinte, eu vou implementar um sistema que em vez de 3 anos, em 2 anos eu vou ter isso. Eu não vou ficar no hotel tal, eu vou ficar no hotel tal. Eu vou fazer assim, por quê? Porque você recebe a informação, e você filtra a informação pela tua carne, pelo teu conhecimento, pela tua lógica, pelo como você é, e você diz assim, que bênção que Ele me deu isso aqui, mas eu vou ajustar o plano, porque Deus sabe das coisas, mas eu sei um pouquinho mais. No fundo da nossa história, da nossa vida, a nós nos foi dado um plano. A Bíblia diz, eu sei que plano tenho a teu respeito. Lembra que ele diz, eu sei os planos que eu tenho. Deus tem bons planos, amém? Deus tem um plano para cada um. Pode botar o nome de cada um. Deus tem um plano para nós. Um bom plano. Para dar o fim que desejais. Ele está dizendo, eu estou apontando por um plano que se você seguir, você vai ver o final, vai ser glorioso. Então Deus apresenta para nós. Amém? Então o que acontece? Os planos de Deus são mais elevados que os nossos planos, certo? Os pensamentos de Deus são mais elevados, nós não alcançamos eles. Mas, o que Ele diz?
que para você acessar os planos de Deus e acolher, você precisa ser transformado. Porque o homem espiritual discerne as coisas de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Então é esse bloqueio contínuo na nossa vida. O homem que não foi transformado pelo Espírito de Deus vai sempre resistir ao plano de Deus. Ele vai sempre dizer, é bom, mas quem sabe eu faço aqui, vai sempre adaptar ou resistir ou fazer outra coisa. Então, quando a gente pensa, a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa espiritual porque eu sinto o Espírito. Não. A obra do Espírito em nós, ela tem que afetar a nossa capacidade de decidir e dizer sim para Deus. Esse é o final. A razão por que o Espírito Santo ministra em nosso coração é para convencer, revelar a verdade, transformar a gente, para afetar o nosso livre-arbítrio ao ponto de você, por opção própria, dizer, eu escolho a Cristo. Eu vou tomar minha cruz e vou seguir a Cristo. Ninguém está me induzindo a isso, ninguém está me forçando. A livre escolha para Deus é sagrada. Então, onde Ele vai? Ele vai trabalhar no nosso coração para chegar ao ponto onde você foi transformado. A pessoa transformada, ela entende os planos de Deus. Ela aceita os planos de Deus. Então você vê essas categorias. Quando Jesus veio, Jesus escolheu, ou Deus escolheu salvar o mundo pela pregação da cruz. Então, olha o que Deus fez. Se Deus tivesse dito assim, eu vou salvar o mundo através de um líder que vai reinar e vai sentar, amém. E nós, cada um, temos uma ideia de o que um líder deveria ser, um salvador deveria ser. Tanto é verdade que os judeus rejeitaram, eles não discerniram, porque eles estavam esperando alguma coisa e veio outra. Aprove, foi do interesse de Deus, no plano glorioso e sábio de Deus, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação da cruz, pela loucura da cruz. Então o que Deus está dizendo? A cruz é o caminho para libertar, para salvar e para te dar uma vida próspera e para você experimentar Deus na terra, através da cruz. Aí o que a Bíblia diz? É loucura para os gentios. O que é o gentio? Aquele que é natural, ele não tem Deus, ele não entende Deus. É loucura para o ser humano dizer que a cruz vai resolver meus problemas. A cruz, na melhor das hipóteses, é uma boa história linda para você contar na Páscoa de um homem que, totalmente altruísta, morreu por uma causa. Que legal. Amém. Mas para Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para o gentil, é um escândalo, porque não saiu do jeito que eu esperava. Então isso é um escândalo. Você se ofende com a realidade, porque não é esse o Deus que nós estamos esperando. Deus não faz isso e não vem assim. Ele vai vir assim, assim. Então ele se escandaliza. Mas para aquele que crê, é o poder de Deus. Então, o que é o que crê? É o que ouve a mensagem e diz assim, eu creio. Ele recebeu de alguma maneira, fé vem por ouvir. A voz de Deus veio ao coração. E aí nós podemos voltar ao texto de Isaías 66? Qual é o coração que vai conceber os planos de Deus? É esse coração. Deus diz, assim diz o Senhor, Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Nós queremos construir uma casa para Deus, um templo, né? Salomão, Davi, tabernáculo, reconstruir o templo. Aí ele diz assim, qual é o lugar que vocês vão construir, onde vai ser o lugar onde eu vou sentar? Se eu sento nos céus, os céus dos céus é o trono de Deus, Criador. E a terra é o estrado dos meus pés. Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Lembra? Tudo que existe, existiu, existirá, nasceu de Deus, veio do coração de Deus. E aí o ser humano diz assim, eu vou colocar Deus em tal lugar. E Deus diz assim, como assim vai colocar Deus? Tem uma coisa que eu presto atenção, que me atrai. É um coração humilde,
e que treme diante da minha palavra. Então, quando você lê Hebreus 11, 6, diz assim, é necessário que quando você vai lidar com Deus, você tem que acreditar e crer que Ele existe. Você tem que acreditar e crer que Ele é o dono do céu e da terra, que Ele está sentado num trono, que Ele é o Criador, que o céu é o trono de Deus. Você precisa ter essa visão, amém? Você precisa acreditar que Deus é Deus e Ele é o que Ele diz que Ele é. Esse é o coração humilde que se rende diante da grandeza de Deus. E aí ele diz que treme diante de minha palavra, porque não basta você acreditar que Deus existe, a existência de Deus e a grandeza de Deus vai fazer com que você honre o que Ele fala. Amém? Então você vê Hebreus 11, 6, diz assim, é necessário que se você vai lidar com Deus, vai se aproximar de Deus, você quer ter uma vida com Deus, é necessário que você creia que Ele existe. Amém? Ele é esse Deus glorioso. E Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então você diz assim, não só você honra ao Deus que recebe, mas você dedica a tua vida para andar com Ele. Amém. Diligentemente anda com Ele. Por quê? Se Deus é o que Ele é, e faz o que Ele faz, e pode o que Ele pode, e ama como Ele ama, e tem poder para fazer, e tem um plano glorioso, eu quero andar com Ele. Amém? Eu quero conhecer esse Deus porque, amém, achei meu caminho. Porque o mundo do jeito que está, eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo, o mundo é maior do que nós, o sistema é maior que nós estamos sendo induzidos, manipulados, jogados de um lado para o outro, por toda sorte de vento, doutrina, informação, notícia. Amém. Aí uma vez você ouve os governantes dizerem, é isso que está acontecendo, não se preocupe, daí depois, 2 meses depois, você diz, não, isso aí não é bem assim, ele está acontecendo, mas não é tão grave. Aí ele depois, 3 meses depois, sim, é grave, mas não se preocupe, isso é bom para vocês. Amém. Você muda a retórica, você já viu algum governante definir alguma política para a população que seja boa e funcione? Alguma vez. E nós continuamos botando fé em governantes, continuamos botando fé no gerente do banco. Não, o gerente do banco me disse para fazer assim. Se você faz o que o gerente do banco manda você fazer, isso é prova que nós estamos sendo manipulados. Amém. O que nós fazemos? Nós seguimos o sistema. O sistema diz, faz assim. E você vai lá e faz. Não, e ainda você defende. Você é o gerente do banco, diz, quem é tu para saber? Ok. Ou seja, o que é isso? Nós somos, como mais ou menos funciona? Os diretores lá de cima dos bancos dizem assim, nós precisamos enfiar poupança na população porque o governo está fazendo assim e nós vamos ganhar dinheiro aqui. Aí o que você faz? Você acorda de manhã com o gerente ligando, eu acho que é importante você colocar dinheiro na poupança. Eu tinha uma época que a pessoa ligava para mim e dizia assim, eu tenho que terminar minha cota para me ganhar meu bônus. Faz uma poupancinha, nem que seja R$100, depois tira. Amém, é assim. Amém. E nós achamos que o mundo é sábio e nós estamos no meio de um caos. Amém. E Deus diz assim, eu tenho um plano para você. E a minha palavra nessa manhã é de nós precisamos de um plano nessa hora. A realidade é essa, nós precisamos de um plano. O que é um plano? É você olhar onde você se encontra, que é um plano. Eu estou aqui, no shopping. Sabe aquele quadro do shopping? Você vai num shopping de 20 andares, 500 quilômetros. Aí você a primeira coisa que você precisa saber, você está aqui. Pá, aí você acha a bolinha vermelha. Aí você olha, eu estou aqui, você identifica os teus redores, e aí você, eu estou aqui. Eu quero almoçar em tal lugar. Daí você vai no mapa. Onde está? Você vira, achei, puf, lá. Aí o que você faz? Você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar. Próximo passo, você traça um plano para chegar lá. E aí você tem que o quê? Seguir esse plano para chegar lá. Então vamos pensar da seguinte maneira. Hoje você está aqui. Geograficamente, espiritualmente falando e emocionalmente falando, você está aqui hoje.
em tal momento. Onde é que você quer chegar? Então você precisa saber como é, onde você está, onde você se encontra. Paulo fala para a igreja e diz assim: confere e vê se você está na fé mesmo. Você pode estar com o coração cheio de dúvida, indignado com as pessoas. Esse é o teu lugar, você está indignado, chateado. Ou seja, se essa é a tua situação, você está chateado, indignado, triste com alguma coisa, esse é onde você está, não adianta. Só que você diz assim: mas eu quero chegar em tal lugar. Então, a partir dessa realidade, você precisa saber exatamente como você se encontra, qual é as tuas condições. E aí diz assim, aí o Espírito Santo de Deus vai dizer: faz isso, isso, isso. Eu tenho bons planos. Anda nesse caminho. Jeremias, o profeta, diz para o povo: ponde-vos à margem do caminho. O que ele está dizendo? Te coloca na margem e faz uma avaliação onde você se encontra. Onde eu estou? Ponde-vos à margem do caminho e perguntai às veredas antigas qual é o bom caminho. Você avalia o que é certo, onde você andou, onde você saiu, você se posiciona e aí pergunta: qual é o bom caminho? E aí ele diz o quê? Andai por ele, porque não adianta você saber o bom caminho e não implementar. Então imagina a pessoa no shopping: eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero ir e o caminho a fazer é esse. E tem alguns eletrônicos que ainda vão dizer, algum mural eletrônico vai dizer, ele vai dizer o melhor caminho: anda aqui, sobe o andar tal e vai para lá. E você diz assim: eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero ir, mas eu não confio nesse negócio, eu vou fazer o meu caminho. Ok. Aí você roda o dia todo, indignado, brabo com as pessoas, brabo com o sistema, brabo com não sei mais quem, brabo com gastou a tua energia, cansado, sobrecarregado, gastou teu dinheiro, gastou teu tempo, brabo com Deus, por algo que você escolheu fazer, porque você não confiou na instrução. A instrução foi dada para você. Faz assim. Mas nós vivemos nesse dilema hoje e para o resto da nossa vida. Você confia em Deus e crê nos profetas e você vai prosperar. Mas a Bíblia sempre diz assim: mas você resolveu seguir a dureza do teu coração. Ok. Ah, se o meu povo me escutasse. Então, onde eu queria desafiar os irmãos, Deus tem um plano. Deus tem um bom plano para nós. O plano é esse: eu estou aqui e eu quero chegar lá. Onde nós queremos chegar, meus irmãos? Nós estamos contemplando o galardão, nós queremos ouvir muito bem, servo bom e fiel. É isso que nós queremos. Sabe o que nós queremos? Nós queremos fazer que nem Paulo, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça está me esperando. E aí ele diz assim: não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, o que você faz? Você tem que ver onde você está e tem que dizer onde você quer chegar. E sabe o que vai acontecer? No momento, é que nem o GPS, que você põe onde você está e põe onde você está, ele vai dizer: puf, esse é o melhor trajeto. Tem alguns GPS hoje que falam assim: esse é o mais rápido, esse é o mais curto. Então, e aí você opta e segue. O que acontece, meu irmão e minha irmã, se você não segue o que o GPS está dizendo? O que você vai ficar ouvindo o resto da vida? Recalculando, recalculando. Cada vez que você toma uma decisão, você diz recalculando. Aí você toma outra decisão no dia, recalculando. Nova decisão na vida, recalculando. Você passa o resto da vida recalculando o trajeto, recalculando. Aí você toma uma decisão errada, cai num tal lugar. Aí o que vai acontecer? Recalculando e dá de novo a opção para você. Essa é a bondade de Deus. Ele perdoa, Ele é gracioso, Ele nos dá segunda, terceira, quarta chance. Isso significa recalcular. Cada vez que você se volta para Deus, Ele recalcula e diz: a partir daqui agora. Porque agora você não está mais aqui, porque você resolveu fazer algo por conta própria, e você veio para cá. Então o que recalcula? Agora o trajeto não é mais o mesmo que aquele, porque você está em outro lugar. Então você recalcula, e aí você tem a opção de novo de dizer: eu vou andar pelo caminho de Deus.
E aí você faz e diz assim, mas não é bem assim, eu aprendi assado e tarará. Então você toma uma decisão, você faz um mix entre a voz de Deus e a tua experiência. Jesus diz assim, as vossas familiaridades e tradições tornam nulas o plano de Deus. Porque você pega o plano de Deus, mistura com a tua tradição, com o que você ouviu, com o que você aprendeu na faculdade, com as tuas amigas, o grupo do WhatsApp, monta e cria uma salada e diz assim, esse é o plano que eu vou andar. Deixou de ser o plano de Deus, passou a ser o teu plano. E o que você faz? Você vai tomar uma decisão, não vai dar certo. Meus irmãos, não vai dar certo. Só a voz de Deus nos leva para bons caminhos. Não vai dar certo. E aí o que vai acontecer? O povo se rende e você recalcula e Deus diz assim, ok, agora você estava lá, mas agora você está aqui. O plano agora é daqui e para tal lugar. Então agora você tem que seguir. Aí você sabe o que você faz? Não, eu tenho que ir para lá, porque esse era o caminho que Deus tinha me dito. Não, Ele tinha te dito antes, agora mudou. Lembra quando Deus diz, entra e conquista a terra prometida. Eles foram, desobedeceram a Deus e levaram uma surra, certo? Agora Deus diz assim, agora que vocês desobedeceram, você recalcula e nós não vamos entrar, nós vamos voltar. E aí teve um grupo que disse, não, agora nós vamos entrar. Não, agora nós não vamos entrar. Por quê? Você não está mais na mesma posição de obediência, você desobedeceu, está num outro lugar. Agora o plano é diferente, você precisa fazer uma outra volta. E aí o povo fez assim, não, nós vamos ir. E levaram uma surra. Então, o que acontece, meus irmãos? Recalcular significa, é uma oportunidade que você tem de se render de novo à grandeza de Deus e tremer diante da voz de Deus, onde Deus vai dizer assim, a partir desse momento que você está, esse é o trajeto que eu tenho para você. Amém? Então, onde é algo que tem estado no meu coração? Nós não sabemos o que está acontecendo. Nós estamos vivendo num mundo de muita incerteza, muita fumaça, muito barulho. Quando eu citei para os irmãos, é verdade, existem as pessoas que manipulam as coisas. Se você precisa, pensa bem, se você tem uma empresa que é parte de um grupo, de uma elite de amigos, por exemplo. Os caras todos são amigos. E eles dizem assim, a minha empresa está ruim. O que eles fazem? Vamos criar uma política que beneficie. Então nós vamos mudar as tomadas de toda a nação, de 2 pinos para 3 assim. Pronto, a pessoa que estava quebrada reviveu. Por quê? Porque é importante essas tomadas, tudo mais, que até hoje esse negócio nunca foi bem contado. Amém? Quem ganhou dinheiro e o que aconteceu? O que isso fez? Que você foi obrigado a seguir uma estratégia, que bom, e vendendo bem. Isso é importante, porque isso vai acontecer assim, vai ser bom, porque daí, papapá. E você, que bênção, que importante, os governantes estão nos instruindo. Né? Alguém saqueou você com o teu consentimento e o teu aplauso, e você vota na pessoa de novo. Amém. É isso. Isso se chama ser manipulado. Isso se chama ser, onde você move as coisas de acordo com os interesses. Então, qual é a única maneira de você sair desse lugar? É dizer assim, Deus, eu preciso de Ti para viver. Amém? Então, o que Deus está procurando? Deus está procurando um coração humilde que chega a essa conclusão. Meu irmão, quanto mais cedo nós chegarmos à conclusão, diz assim, eu não sei o que fazer, mas eu sei em quem eu creio, e Ele sabe. Conecta os pauzinhos, anda com Ele. Esse é o plano, amém. E o que eu estou crendo, meus irmãos, é realmente para um plano. Nós precisamos de um plano, onde você põe passo 1, passo 2, passo 3. É isso que eu estou crendo em Deus. Porque o que acontece? Nós precisamos uma trajetória na nossa vida que tire do calor do momento a pressão da decisão. Então, o que acontece? Você acorda de manhã, tem muitas pessoas que vivem assim. Quando chegar a hora eu vou ver. Hoje eu sinto de fazer isso, hoje eu estou afim de fazer assim. Não me pressiona, eu não quero plano, não quero nada, eu vou simplesmente na hora. E o que normalmente acontece? No calor do momento,
Você não tem condições. Por quê? Porque o cenário que nós vivemos foi projetado para a gente viver sem um plano, no calor do momento, porque daí você é fácil. As pessoas se aproveitam das nossas fraquezas, da nossa irritação, da nossa impaciência. É ou não é verdade? Você está impaciente, daí você diz, aí o diabo põe um caminho, faz assim, ó, corta aqui, faz assim, pá. E você vai, eu sinto de Deus. E quando uma mente não é transformada, você sente de Deus e associa, isso é Deus falando comigo. Meus irmãos, Deus fala com um coração transformado. O coração transformado, a mente renovada. O que Paulo fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de adoração a Deus. Deus é maravilhoso, você adora a Deus. E ele diz assim, não te deixa conformar com a lógica desse mundo. É sério, meus irmãos, está escrito nas Escrituras, nós estamos montando a nossa vida na mesma lógica que o mundo monta. Você trabalha as mesmas horas, você faz as mesmas horas, você tira as férias as mesmas horas, você se irrita igual, você age igual, você opera igual, você escolhe igual, você faz igual, você segue as carreiras que todo mundo diz para seguir, você compra igual, tudo igual. E a Bíblia diz, não te conforma com essa lógica. Ele está dizendo assim, tenta não cair nessas ciladas. Resiste ao máximo você andar no curso desse mundo. Que a Bíblia fala, outrora eras escravo, seguindo o curso desse mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos libertou. Amém. Então o que acontece? Existe um risco, um curso, né? Deixa a vida me levar, eu vou seguindo. Amém. E aí você vai, não, todo mundo está indo aqui, todo mundo sabe. Não, mas não é, a Bíblia diz, não segue essa lógica. Não anda no curso desse mundo. Mas, transformai-vos. Onde entra a transformação? É quando a voz de Deus vem a nós e diz assim, esse é o caminho, faz assim. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que acontece? Você não pode andar na lógica do homem. A Bíblia já te alertou. Não faz o que todo mundo está fazendo. Não segue youtuber, blogueiro, para decidir as tuas coisas. Recomendação de emprego. Quais são as empresas ou os trabalhos que dão mais dinheiro? Esse não é o que a gente segue. A gente segue o quê? A voz de Deus. Então, o que acontece? Tudo o que nós estamos decidindo é com base em quê? Fulano me disse, ciclano me disse, a agência disse, o fulano disse, o governo falou, todas as coisas. E Deus disse, amém, resiste à ideia de montar a tua vida em cima do que o mundo está sugerindo. Mas ele diz assim, anda comigo, anda comigo, anda comigo. E é esse homem que eu vou olhar, aquele que se rende a mim, reconhece a minha grandeza e que treme diante da minha palavra, porque ele sabe que ele vai ouvir pérolas preciosas, ele vai ouvir a palavra de Deus. Amém? Nem só de pão vive o homem, mas da voz de Deus. E Deus vai falar conosco e vai dizer assim, você vai ser renovado na tua mente. E aí o que vai dizer? Uma mente renovada escolhe a boa, agradável e perfeito plano de Deus. Então, meus irmãos, o que é importante? Esse assunto da livre escolha da nossa mente é fundamental no projeto de Deus. Porque o Espírito Santo vai operar em nós, ele vai atingir a cadeia de comando, e uma cadeia de comando totalmente rendida, lavada, transformada. Como diz a Bíblia, o sangue de Jesus é poderoso para lavar a nossa consciência das obras mortas, para você seguir ao Deus vivo. Então, uma transformação precisa ocorrer para você poder acolher os planos de Deus, e aí você dizer sim para Deus. E aí o que vai acontecer? Nessa condição, você vai dizer sim para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, qual é o benefício de ser íntegro? Amém. As pessoas dizem assim, eu sou fiel a Deus, faço tudo certinho, olha onde é que eu estou indo parar. Amém.
Parece o diabo falando, né? Tá vendo? É como você dizer, tu faz tudo certinho e olha onde tu parou. E aí você vai lá e repete. Isso que você está repetindo não foi de Deus. Você ouviu o diabo falando e você acolheu. Eu faço tudo certo e olha onde eu fui parar. Isso não é coisa de Deus. Deus não fala isso. Anda comigo e eu vou te mostrar onde tu vai parar. Eu sei que planos eu tenho a teu respeito. Nós precisamos parar de ter um discernimento. A Bíblia fala de discernimento do que é certo e errado, o que é Deus, o que não é Deus, o que é o diabo, o que não é o diabo. Amém? Amém? Então, qual é o benefício de ser fiel? Qual é o benefício de ser fiel? Uma das coisas mais difíceis hoje é viver o Evangelho. Falar do Evangelho é uma coisa, viver o Evangelho. A Bíblia diz assim, se é com dificuldade que os justos são salvos, imagina o ímpio. O mundo é tão montado para camuflar, ajustar, para enganar, amém? O engano é o pai da mentira, é insinuar, amém? Que o que acontece? Que você acordar de manhã e dizer assim, eu dou graças a Deus em tudo. É difícil não ser um murmurador nessa época. Você murmura, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do pastor, reclama do vizinho, reclama do tio, reclama do governo, reclama do governo A, então pega o outro governo, reclama do patrão, reclama do governante, reclama dos banqueiros, reclama dos comunistas, reclama de tudo, reclama de tudo. E aí Deus diz assim, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para a tua vida. Então o que acontece? O que uma pessoa que treme diante da voz de Deus e sabe que Ele está sentado no trono? Eu vou dar graça a Deus em tudo. Mas você é o único que está fazendo assim. Sim. O que mede você seguir um plano ou não? A maioria vai para um lado? Ou você teve revelação de Deus? Deus tocou o teu coração. Então pensa bem. Mas pastor, todo mundo mente um pouquinho. Todo mundo murmura um pouquinho. Todo mundo tem medo um pouquinho. Todo mundo, né, tem os seus desvios, né? Todo mundo. Mas não é o que Deus quer. Amém. Então o que acontece? Nós estamos, o que fazendo? Nós estamos aguando o Evangelho e botando o nosso contexto, a nossa lógica, de uma maneira, o povo está perecendo por falta de revelação do Deus que nós temos. Ele tem bons planos para você. Ele tem bons planos para você. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 6. É um dos textos, eu gosto da história de Noé, vocês sabem. Também é um dos textos, Hebreus 11, versículo 7, é uma dos meus caminhos que Deus trilhou na minha vida, e diz assim, Noé, pela fé, sendo um homem justo e íntegro, ele foi advertido por Deus e instruído sobre os eventos que estavam por vir. Ele construiu uma arca para a salvação de sua casa. Amém. Esse é um projeto de vida, só nisso. Noé, pela fé, divinamente instruído por Deus acerca do que estava acontecendo, recebeu um plano. Nesse cenário, faz isso, isso, isso. Esse é um dos meus heróis da fé. Amém. Que ele diz assim, o cenário é confuso. Não te preocupa com isso. Porque se Noé parar para dizer assim, Deus não faz isso, Deus faz aquilo, ou como é que vai nunca chover, o que é chuva? Vamos fazer um estudo de chuva. Não. Deus diz assim, eu vou destruir a terra. Mas tu faz A, B e C. Sim, Senhor. Humilde, que reconhece a grandeza de Deus e que treme diante da palavra de Deus. Mas por que Noé, meu irmão? Por que Noé? Gênesis 6, versículo 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Quantos acham que nós vivemos numa época de maldade extrema no mundo? Amém. Cenário idêntico.
A única coisa diferente do cenário de Noé é que Deus prometeu não botar um dilúvio. Então, essa é a única coisa que Deus diz. Eu não vou destruir igual destruir, não vai ter dilúvio. Mas é isso, está ali. E que era continuamente mal todo o desígnio no coração. Então você percebe, existem pessoas más, pessoas nos bastidores, descobrindo o jeito de roubar, matar e destruir, ganância e etc. e tal. É isso que esse é o cenário. E aí a Bíblia fala, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Deus tem um objetivo, meu irmão. Andar contigo. Esse é o coração de Deus. Mas Ele sabe que o pecado separa. Ele tem um objetivo. Ele criou eu e você para viver para sempre com Ele. Foi o que nós vimos, a vida eterna. Esse é o desejo de Deus, habitar para sempre conosco. Amém. Ele está trabalhando nos bastidores, tudo o que Ele pode fazer para preparar o nosso coração para viver eternamente com Ele. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Porém, nesse cenário, Noé achou graça diante do Senhor. Eu encontrei um homem. Se você se sente sozinho, meu irmão, Deus encontrou um homem em toda a história, em toda aquela época, um só. Eu me sinto com um soldadinho do passo trocado. Todo mundo faz assim. Bem-vindo ao time. Todo mundo está reclamando ao meu redor. Eu me sinto um ET, adorando a Deus e procurando não cair nessa cilada e continuar mantendo o altar. Todas as coisas cooperam para o bem, em tudo dai graça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Amém. Sede agradecidos. Essa é a vontade de Deus. Aí o que você está fazendo? Você está sendo fiel no meio de uma geração corrupta e má. É isso. Porque qual é o benefício de você ser fiel e íntegro? É que aos fiéis e íntegros que estão sendo transformados, a eles o plano de Deus vai se revelar. Você percebe algo? A história da arca e do problema que ia acontecer, da destruição e a salvação foi pregado a todos. Só Noé acolheu. Por quê? Ele andava com ele. A tua fidelidade a Deus diária te posiciona para ouvir o plano de Deus para essa hora. Significa que Deus não vai falar para o teu vizinho? Não, Ele vai falar para todos, mas só a mente transformada vai captar. Essa é a diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai falar o mesmo plano para todos. Um vai captar. Por quê? Porque uma mente transformada, uma pessoa que anda com Deus na chuva, no sol, na alegria, na tristeza, está provando para Deus que não importa o que aconteça. Eu me apeguei a Deus. Amém. Deus é tudo para mim. Amém. Nada nem ninguém vai provar mais para mim de que Deus não é bom e fiel e que Ele me ama e Ele está no controle. Amém. Tem momentos difíceis, não é verdade? Existem momentos difíceis onde nós somos desafiados, a nossa lógica humana fica sem saber o que falar, existem testes e provações, mas Deus falou, vai chegar um dia que Ele vai enxugar dos olhos toda a nossa lágrima. Amém? Ele disse, Ele vai enxugar toda a lágrima. Então é o seguinte, eu tenho que viver crendo que Deus sempre tem o melhor, tem algo, tende por motivo de toda alegria, o passar pelas provações, porque tem algo especial acontecendo em ti. Então, o que acontece? O que a Bíblia fala? Tem algo especial acontecendo dentro de ti quando você escolhe no meio de uma geração má, adulta, pervertida, violenta, e diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou seguir a Deus. Amém. Ainda que eu seja a única pessoa. O que isso vai fazer? Algo está acontecendo em ti
Porque quando Deus mover e a salvação, você vai estar posicionado para ouvir. Você está sendo transformado no processo. Amém? Então, o que Deus faz? Deus deu a oportunidade para todos, sempre Ele faz. A Bíblia fala que Noé pregava a justiça. Lembra? Enquanto ele estava construindo a arca, ele está dizendo, te arrepende, Deus vai destruir a terra, te arrepende, eu estou construindo uma arca para a salvação. Ninguém ouviu. Então, ninguém no planeta naquela época podia dar desculpa. Ah, ninguém me avisou. Não, todos foram avisados. Ninguém me deu a oportunidade. Todos têm a oportunidade. Qual é a diferença? É que de alguma maneira, em algum momento, pela graça de Deus, Ele nos encontrou e nós dissemos sim para Ele. Meu irmão, é graça e bondade de Deus. Por isso, meus irmãos, o coração humilde vai dizer assim, Senhor, muito obrigado porque um dia Tu me encontrou. E muito obrigado porque um dia Tu me ajudou a dizer sim. E muito obrigado porque um dia Tu me ajudou a dizer sim e eu continuo dizendo sim. E eu tenho 40 anos de caminhada de fé e eu ainda estou dizendo sim. Com tudo o que você já passou e viveu, você pode chegar nessa manhã e dizer assim, eu digo sim para Ti de novo. Se eu puder escolher, amém. Esse dia a minha esposa falou, volta e meia a gente fala isso um para o outro, mas se eu tivesse que casar de novo e escolher, eu escolhia Tu de novo. Amém. Isso é uma boa declaração. Amém. Depois de tudo que você viu, ouviu, passou, experimentou, você diz assim, eu casaria contigo de novo. Amém. O que você faz para Deus? De tudo que nós fizemos, andamos, passando, eu digo sim de novo para Ti. Nós estamos, amém, feijadinho. Eu Te amo de todo o meu coração e o meu coração está mais, amém. O que é isso? O coração está mais ardendo por Deus. Amém. Amém? Então, qual é o benefício de ser fiel, meu irmão? É você ouvir o que Deus vai falar. Esse é o benefício de ser fiel. Porque uma mente transformada não vai rejeitar os pensamentos de Deus que para nós são loucos, mas para Ele é a perfeição. Porque o homem que não foi transformado, ele sabe mais que Deus. Simples. E aí quando Deus disser faz assim, ele vai dizer assim, como assim? Fazer assim? Josué, dá 7 voltas, a cada dia uma volta em Jericó e no último dia 7. O homem que anda com Deus acata essa instrução. Josué era um homem que andava na presença de Deus. Quando Moisés saía da tenda, ele ficava lá. Ele ficava lá, andando com Deus. O que isso fez? A transformação que aconteceu em Josué por andar com Deus fez com que quando o anjo apareceu e disse faz assim, ele era guerreiro. Ele era um líder. Ele estava na linha de frente combatendo quando Moisés estava no monte. Amém? Ele era guerreiro, ele sabia lutar. Mas ele dizia assim, o Senhor dos Exércitos chegou para ele e disse, tu não vai precisar lutar. Uma volta, outra volta. E esse homem rendeu a sua experiência bélica, de treinamento, de exército, de luta, diante da grandeza de Deus. Porque Deus está procurando um homem humilde e que treme diante da palavra de Deus. E ele ainda diz assim, ele tirou a sandália dos pés e se rendeu diante da instrução de Deus. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós temos oportunidades de derrubar muralhas de Jericó, como qualquer outro homem de Deus teve. A diferença é que nós não estamos ouvindo a Deus. Nós estamos rejeitando a Deus. Essa é a história de Noé, versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ponto. Qual é o benefício de você andar com Deus e ser justo e íntegro no meio da maldade? Você vai ter acesso a um plano maravilhoso, mirabolante, fora do comum, para a salvação da tua casa e da tua vida. É isso.
da tua empresa, do teu negócio, dos teus filhos. É isso. Essa é a história. Essa é a mensagem de Deus para nós. Por que as pessoas não levam a sério o dia a dia do cristianismo? Porque eles acham que não agrega. Eles compraram a ideia de dizer assim, de que adianta ser fiel? De que adianta? Amém. Ler a Bíblia todo dia, tomar ceia, semear. Que adianta? Porque você de alguma maneira comprou a ideia de assim, eu conheço pessoas que serviram a Deus, olha o caos que aconteceu, olha o caos, e o inimigo semeou a nossa vida e encheu de dúvida, simplesmente para você não receber o bom e o plano glorioso que Deus tem para você. Mas Noé resistiu, a Bíblia fala, resistir firmes na fé. Amém? Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão sendo experimentados por vossos irmãos espalhados sobre a terra. Você está ali firme. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu jamais vou pecar com a minha boca. Amém. Deus é maravilhoso. Mesmo quando a esposa disse, amaldiçoa Deus e morre, Jó, ele dizia, eu não vou pecar com a minha boca. Deus é bom, Ele é fiel, Ele sabe o que faz. Se Ele me deu tudo, quer tirar tudo, eu não tenho nada a ver com isso. Ele é fiel, eu creio. De que adianta ser fiel? Qual é o benefício de você ser íntegro, justo, quando ninguém é? De que adianta você cumprir os planos de Deus quando ninguém está vendo? Quando você está sozinho e você diz assim, você vive o cristianismo na frente dos outros e fora. Você é a mesma pessoa na frente das pessoas e no teu quarto. As pessoas sempre dizem isso. O que você fala sozinho com você no teu quarto, quando você está desarmado, é o que realmente você acredita das pessoas. É isso. Na frente nós somos expert em fachada. Amém. E o que Deus está olhando não é o que você faz na frente dos outros, é o que você faz no teu coração. Que você escolhe fazer assim, eu não vou mentir quando tem benefício, ou não quando alguém está olhando, ou não. Eu vou fazer o que Deus manda. Isso se chama ser íntegro, ser justo, correto e que anda com Deus. E andar com Deus é isso. Você anda com Deus no domingo e na terça você sai daqui. E quando você erra, você diz, graças a Deus pelo sangue, porque você não quer sair desse lugar com Deus. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, uma mente transformada, ela discerne o plano de Deus. Deus tem um plano para nós nessa hora. Deus tem um plano para a sua igreja nessa hora. Eu creio, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo confuso ao extremo. Você não consegue planejar algo em cima dos dados que o mercado oferece para você. A partir de amanhã tem 100 navios atracados no Porto de Califórnia, cargueiros, trancando todo o suprimento do mundo. Daqui 3 meses isso aí vai normalizar e tudo vai dar certo. Você não pode fincar a tua vida nisso. Você não pode fincar a tua vida nisso. Você não sabe se vai ter suprimento, você não sabe nada. Amém? Nós não sabemos nada. Mas nós sabemos uma coisa. Nós temos um Deus grande e maravilhoso que tem um plano para a nossa vida. E que se nós olharmos para a situação e não formos tão afetados pelo que acontece na nossa vida e dedicarmos a nossa vida para dizer assim, Senhor, fala comigo, me instrui. E eu creio, meus irmãos, que enquanto você não sabe exatamente o que fazer, você investe na tua integridade, fidelidade a Deus. O máximo que você puder. Porque no devido tempo, o plano. Pensa nesses 2 estágios da vida de Noé. Antes de ele receber a visitação de Deus, ele não pediu por uma visitação de Deus. Ele não disse, Deus, faz uma arca, eu preciso fazer assim agora. Não. O que ele fazia? Ele era fiel. O que é ser fiel? Nas condições que você tem, você vive o melhor para Deus. É isso. Mas as condições são totalmente tortas. Não importa. Faz o melhor que você pode nas condições que você se encontra. Ama a Deus, serve a dele. Faz o melhor que você pode para Ele. Tem coisas que você já sabe. Amém? Você já sabe o que tem que fazer. Nós estamos cansados de saber. Então você faz isso.
E no devido tempo, na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre nós. Ele vai dizer, agora eu quero que faça isso, isso, isso. E você vai estar preparado para fazer certas coisas. Amém? Nós precisamos de um plano nessa hora, meu irmão. Eu tenho uma cena de um filme que eu acho bem legal. Todos devem conhecer o Denzel Washington. Ele é um cristão. Amém? É um cara, eu gosto dos filmes dele. Ele é bom no que ele faz. Mas tem um filme que ele faz, que se chama o Equalizer, ou não sei como é que é em português o nome, que ele tem uma cena extremamente difícil para enfrentar. Ele tem 5 adversários. O que ele faz primeiro? Na cabeça dele, ele define um plano. Eu vou enfiar um copo nesse, uma faca naquele. Esse, quando ele vier por aqui, ele vai agir assim, eu vou fazer assim. Então, ele planeja. É impressionante. E ele calcula quanto tempo ele vai fazer. Enquanto os outros estão debochando dele, olha o que acontece. Enquanto os outros estão debochando, indicando. Porque o que o inimigo quer? O inimigo quer que você haja por impulso. Ele quer dizer assim, você é Maria Mole, não sabe nada. Aí você perde a tua estrutura e você vai sem uma estratégia. Tudo o que o inimigo quer é que você entre na arena sem uma estratégia. Então ele fica cutucando, ele fica indicando. É que nem você vai, aí você ouve uma informação. O grupo do WhatsApp dos teus colegas de trabalho falaram tal coisa. E você já perde o negócio e você já vai abrir por impulso. Não, você tem um plano, segue o teu plano. Tudo o que o inimigo quer é jogar barulho, conversa, é notícia que você ouve para o quê? Para você sair do plano que você já tracejou. Então, essa imagem é impressionante para mim, porque ele está ali bolando na cabeça dele como vai ser os movimentos para vencer essa situação adversa. E os outros aparecem numa cena, assim, parece que é num segundo plano, os outros rindo dele, debochando e indicando. Mas ele não está vendo a outra coisa. Ele está focado no plano dele. Isso se chama uma mente renovada, uma ilustração. É uma mente restaurada que não se impacta pela indicação, pela provocação, pela sugestão, pela notícia, pela mídia, pelo que o banco faz para o fulano e tal. Tudo isso ele fica em segundo plano, é uma voz que fica em segundo plano. O que você está ouvindo é a instrução de Deus como você vai lidar com essa situação. E você é focado nessa realidade. Amém. E ainda você, se quiser, e é simples, se você quiser, é matemático. Esses movimentos vai levar 10 segundos. Ele, levei 9,33. Ele marca aqui assim. Por quê? É líquido e certo que se você seguir exatamente os planos de Deus, se atentamente ouvires a minha voz e tendo cuidado de fazer exatamente o que eu fazer, vão vir isso. O que acontece conosco? Nós não estamos levando a sério a importância de que nós não sabemos como lidar e nós precisamos de Deus, e quando Deus fala, nós estamos escolhendo o nosso caminho. Nós precisamos de um plano, mas nós precisamos seguir o plano. Amém. Existe essa figura que vocês devem conhecer, plano de carreira. O que é o plano de carreira? Eu vou fazer A, eu vou fazer B, eu vou fazer C, e quando chegar lá, eu vou estar nessa posição. Ninguém segue o plano de carreira, porque todo mundo é impaciente. Não, eu vou dar uma força, eu vou fazer para cá, e agora eu vou fazer. Não, segue o plano de Deus. Plano de carreira é isso. Quando faltar, daqui 10 anos, você vai ser o presidente da empresa. Mas você é impaciente. Você fica indignado com outro que foi promovido antes de você. Então não mudou nada. Segue o plano. Segue o plano. Plano, para nós, nada mais é do que a vontade de Deus. Amém. O que é o plano? Deus tem uma boa e agradável e perfeita vontade. É um plano, uma estratégia para você viver nessa hora. Aí quando você experimenta uma dificuldade no casamento, não muda o plano. Segue confiando em Deus. Essa é a hora de você confiar em Deus. Confia nele e segue ouvindo a voz profética e obedecendo a voz de Deus. Seja fiel. Amém. Seja fiel.
O que nós fazemos? Nós mudamos o plano. Não muda o plano. Segue na instrução de Deus. Segue fiel a Deus. Amém? Seja fiel a Deus. Então, qual é a importância de você ser fiel a Deus? É que você vai ficar mais claro para você a voz dele e o plano de Deus vai ficar mais específico. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O que isso significa? Que Deus não vai colocar um plano glorioso na tua vida se você vai jogar fora ele. Se você não está pronto para receber e implementar ele. Porque Deus vai falar conosco e botar em nós bênção, instrução, direção, capacitação, se nós vamos jogar fora. Se nós não temos uma estratégia de como usar isso. Amém? Essa é a bênção que nós podemos ter de uma vida transformada. Cada dia que você escolhe Deus, nas pequenas coisas, está posicionando você para caminhar no plano que Ele tem para a tua vida. Deus tem bons planos para cada um de nós. Não te distrai. Não. Amém. Às vezes acontece alguma coisa. É a velha história que você já sabe. Quando a carruagem passa por um vilarejo, os cachorros vão latir. Segue andando, meu irmão. Ah, mas latiram alto dessa vez. Segue andando. Por quê? Você é capaz de colocar em segundo plano o latido e por mais violento que seja, porque o plano de Deus é superior, você tem uma coisa a fazer. Deus tem um plano para a minha vida e eu sigo nele. Amém? 2 Timóteo 4. Quase que você tem que ser uma pessoa que assim, ó, tudo que o mundo está fazendo, você faz o contrário. Sério. Quando o banco te instrui a investir em tal lugar, você vê qual é o contrário disso, eu vou investir no oposto. Quando o banco diz, ou o governo diz, ou as instituições, a OMS diz, isso aqui é o legal, você sabe que é o oposto que está rolando. Nós precisamos começar a discernir os tempos, porque se você está sendo manipulado e jogado numa direção, quando você ouve alguma coisa que vem do sistema, você diz assim, provavelmente é o contrário do que eles estão falando. Dias desafiadores, mas dias gloriosos diante de nós. Amém. Dias gloriosos diante de nós. Nós temos um Deus grande. Amém. A única coisa que é requerido de nós, amém, tem um coração rendido e leva a sério a tua caminhada com Deus. Amém, é isso, leva a sério a tua caminhada com Deus. Nós, só algo pitoresco, há alguns meses atrás, os governantes disseram assim, não existe inflação, não tem perigo de inflação. Não, inflação, né? Aí, próxima etapa, o que é? Não, mas a inflação é transitória, ela vai e volta. Essa é a última, era a última fala. Inflação transitória, não se preocupe. O que eles estão dizendo isso aqui? Se preocupe. O que eles estão dizendo? A coisa está realmente fora do controle. E o próximo passo, a próxima informação agora, como se percebeu que não dá para dizer que é transitório, que está aí rolando, realmente rolando bem forte, qual é o próximo passo? Essa é a última semana, está se dizendo, inflação é bom para o povo. Essa é a retórica que estão dizendo. É ruim para a elite, mas para o povo é bom. Ou seja, ele quer convencer você que você pega o teu dinheiro, R$100, que comprava 5 itens no supermercado, agora você compra um, que é bom para vocês.
E a mente que não é renovada, ela vai de alguma maneira questionar Deus e dizer assim, deve ser bom se eles estão dizendo. Então, o pessoal estava questionando, uma dessas porta-vozes de governantes aí dizendo assim, você já viu o preço da gasolina como está? Olha o preço da gasolina, lá em cima. Sabe qual é a resposta da porta-voz do governo? De uma certa forma isso é bom, porque nós vamos ir mais rápido em direção a meios menos alternativos. Nós vamos ter alternativas e as pessoas vão se convencer. É isso que eles dizem, essa é a desculpa. Isso é bom. E aí, sabe o que você chega à conclusão? Que tudo o que está acontecendo é planejado. Então, o que acontece? Se planeja algo e nós que temos acesso ao trono de Deus, nós precisamos passar pelo meio do turbilhão e das vozes, aquietar essa voz e manter o foco. Prossigo para o alvo. Amém? O que ele diz? Desembaraçando-me de todo o peso. Você praticamente de manhã, de tarde e de noite vai desembaraçando. Você vai desembaraçando. Você vai se desembaraçando, porque, amém, é pegajoso. Amém. Você ouve uma notícia, ele quer jogar medo em ti e você... Amém. Pesos e pecados. Que tenazmente, sabe o que é isso? Ele fica porrinhando, ele fica ali, ele fica batendo, até você, larguei de mão, e vai, sim, tudo assim mesmo. E fala, não, resiste firme na fé, amém? Olha para Jesus, a Bíblia fala, corre essa tua carreira. Meus irmãos, se é um momento de buscar a Deus, arrumar a vida e dizer assim, Deus é tudo para mim, eu vou andar com Ele pertinho dele, esse é o momento para isso. Amém? Você está esperando alguma coisa acontecer, dizer assim, eu quando isso aqui estiver bom, eu vou buscar Deus. Meu irmão, a hora de buscar Deus é agora. Amém? Então, nós vamos ir concluindo, mas 2 Timóteo 4, diz assim, vou ler do versículo 1. Conjuro-vos. Olha os termos. Paulo usa em Romanos, rogo-vos, conjuro-vos. Eles não vos enganeis. Às vezes ele pega mais forte. Conjuro-vos perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele está dizendo assim, pessoal, preste atenção. Nosso Deus vai julgar todas as coisas. Quando? Quando Ele se manifestar no seu reino e na sua vinda. E ele diz, prega a palavra, insta, o que é insta? Insiste, prega, repete. As pessoas dizem assim, vocês ficam repetindo. A melhor maneira de aprender é repetição. Repete, 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 até que você pratique. Enquanto você não praticar, você acha que já ouviu tudo. Amém. Enquanto as pessoas não se voltarem para Deus, você prega a mesma palavra. Insta, insiste, quer seja oportuno, adequado, as pessoas gostem ou não, prega, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, e meus irmãos, isso é descrição, as pessoas estão se cercando de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Essa é a história bíblica, a base bíblica, para o filho que recebe o não do pai e vai pedir para a mãe. Amém. Sabe aquele negócio? Ele sabe que o pai vai dizer não, então ele vai na mãe. Vocês já tiveram essa história, né? O que eles dizem? Ele sabe que está errado, mas ele vai se cercar, eu vou procurar um líder, um pastor que vai concordar com o que É isso, as pessoas procuram um pastor que vão pregar de acordo com o que eu acho que está certo. Me engana aqui, né? Pensa bem, eu vou escolher um mestre que vai me ensinar o que eu quero ouvir. Amém. O que eu quero é um mestre que vai ensinar o que eu não quero ouvir e que vai me deixar nervoso no banco e vai me ofender o coração. Porque o verdadeiro amigo, ele fala a verdade. Amém. Então, o que você quer? Você quer sentar no banco da igreja e dizer assim, hoje o pastor apertou um calo meu. Eu disse, que bom, graças a Deus. Amém. Graças a Deus.
É isso que o texto diz. As pessoas vão se cercar de mestres segundo as cobiças. Eu vou andar com pessoas que dizem sim para tudo o que eu acho que é certo. É isso. Amém. Da mesma maneira, meu irmão, tem Bíblia. Olha só. Tem Bíblia de couro, tem Bíblia de vermelha, tem Bíblia amarela, tem Bíblia arco-íris, se quiser também. Tem igreja para tudo. Você compra uma Bíblia, combina com o terno. Se você quiser comprar uma creme para o vestido, troca, capas. Amém. Você faz de tudo. Hoje em dia existe tudo. Bíblia rosa. Amém. Por quê? Porque combina com o meu sapato. Amém. É um instrumento mas tudo o que não se faz é abrir esse livro e comer desse livro. Para mim, meu irmão, não interessa. Sério, não interessa se a tua Bíblia tem marquinha, se é de couro, se é recapada. O que interessa é ver se a tua Bíblia está desmontando, porque daí se a tua Bíblia está toda desmontando, é porque a tua vida não está. Amém. Quando a nossa Bíblia não está desmontando, é porque a nossa vida está desmontando. Essa é a realidade. Você escolhe a tua Bíblia desmontando ou você. Então você faz o quê? Você se cerca de pessoas que vão dizer amém para tudo que você acha que é certo. Assim, que transformação isso produz? Nada. Como que sentindo coceiras no ouvido. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, mas se entregarão a fábulas. Amém. Nós temos fábulas hoje. Amém. Olha o que agora é onde nós estamos concluindo. Ser sóbrio, meu irmão. Seja sóbrio. Amém. Não entra nesse jogo. Suporta as aflições. Aí ele diz, faz o trabalho de evangelista. Cumpre o teu ministério. E aí, Paulo conclui dizendo o seguinte, esse é o resumo da minha vida. Quanto a mim, eu estou pronto para ser oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, ele completou a jornada dele. Mas, meus irmãos, que bênção você ouvir e dizer assim, eu combati o combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. São tudo palavras. Não é eu estudei sobre, não, eu fiz algo. Eu implementei, eu tive que lutar. Amém? E você vai ter que lutar. Amém? Você vai ter um combate. Você vai ter que resistir, você vai ter que brigar. Existe um inimigo atrás. Então, nós vamos ter que dizer em algum momento da nossa vida, eu tive que lutar. Amém? Eu combati o combate, eu resisti. Amém? Às vezes eu tem uma marca. Paulo diz assim, eu trago marcas do meu apostolado. Ele tem marcas. Esses homens de Deus do passado têm chicotes nas costas. E ele diz assim, eu combati o bom combate. Tem coisas na nossa vida, meu irmão, que nós vamos ter que ser mais combativos. Não, eu vou defender a minha casa. Amém. O inimigo não vai botar a mão nesse negócio. Você tem que ter essa realidade. Depois de combater, ele descreve mais um aspecto da vida dele. Eu corri a minha carreira. Eu assumi risco, eu fui atrás. Amém? Eu fiz coisas, eu botei o pé na água. Amém? Eu corri a carreira. Eu não fiquei parado, eu corri a minha carreira. E a coisa mais importante da vida dele, que é a mais importante nossa, eu continuei crendo. Guardei a minha fé. Com tudo que eu passei, com tudo que o inimigo aprontou, com todo o lixo que ele jogou na minha cara, com todos os desprezos, rejeição, pressão, indignação, tudo, eu corri a minha carreira, completei ela, combati o bom combate, mas eu guardei a fé. E aí ele diz assim, agora a coroa da justiça me está guardada. Que o Senhor, reto juiz, tem um juiz que vai ajustar as contas. Sabe? Se você se sente injustiçado, se você percebe coisas que não estão corretas, que você passaram a perna em você, que você fez o que era certo e alguém foi à frente,
Não importa. Vai chegar um momento em que o reto juiz vai colocar a ordem. E aí ele vai dizer assim, ele me dará uma coroa naquele dia. Mas não somente a mim, essa é uma bênção, mas a todos quantos amam a sua vinda.